Bom, temos 113 pessoas. Acho que a gente pode ir começando, né, gente? Porque tem muita coisa para falar. Vamos? Então, começarei. Vamos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Luísa Lemos, sou sócia da área trabalhista aqui do Veirano. Eu estou aqui com a Ana Robalinho, Ana Beatriz Robalinho, que é minha colega, especialista em tribunais superiores aqui do Veirano, meu braço direito de toda a equipe em STF, principalmente nos últimos 2 anos, como a gente vai falar, e o Otávio Calvé, juiz do trabalho aqui do Rio de Janeiro, atualmente convocado para o TRT, né, Calvé? Isso. Super conhecido pela excelência técnica, pela postura crítica em relação à justiça do trabalho em algumas situações. Um profissional que eu admiro muito, foi meu professor, já agora é meu colega de GETRAB, que é o Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da USP. E, bom, acho que a gente tem muito o que conversar. O tema hoje é o STF e a Justiça do Trabalho. A gente achou que valia a pena a gente falar sobre isso diante da decisão do Gilmar, é, que suspendeu todos os processos trabalhistas discutindo o vínculo de emprego entre autônomos ou PJs, né? E seus contratantes, em razão da avalanche de reclamações constitucionais no Supremo com esse tema e das decisões discrepantes entre a Justiça do Trabalho e o STF. E aí a gente vai falar um pouco sobre o panorama aqui para frente, né? Então, acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho como a gente chegou até aqui e depois, principalmente, que eu acho que é o grande foco aqui, falar um pouco dos efeitos práticos dessa decisão do Gilmar de suspender os processos com esse tema, para quais processos que ela aplica, quais são os efeitos para as empresas, principalmente, que têm passivo trabalhista com esse tema, e também o que deve vir no julgamento do tema 1389 mesmo e das consequências para o meio empresarial. Acho que é isso, assim, de ideia geral. Ana e Calvê, tem algum ponto a adicionar, assim, de abertura? Não, acho que com isso a gente pode começar. É, Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né? É. vamos, a gente tem 1 hora. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode começar pelo Calvê, discutindo um pouco como que a gente veio parar aqui, né? Porque o que a gente tem hoje é um STF super atuante, digamos assim, em direito do trabalho, o que não era comum, né? Quando eu comecei a atuar com direito trabalhista, a gente assim, lidava muito raramente com o STF, era uma coisa muito distante. E de uns anos para cá isso se tornou muito frequente, desde da reforma trabalhista, né, das decisões é, sobre a legalidade da terceirização da atividade fim, que a gente vai falar muito aqui, mas outras, né, declarando a constitucionalidade de vários dispositivos da reforma, enfim, vem se tornando muito mais frequente e de 2 anos para cá, com essa enxurrada de reclamações constitucionais pedindo cassação de decisões declarando vínculo, aí sim é que o STF se tornou quase que a prática diária do advogado trabalhista. Mas como que a gente chegou aqui, Calvê? O que que tu acha que gerou esse cenário atual que a gente vê hoje? Então, Luísa, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito Imagina. feliz de participar aqui com a Ana nesse debate, porque é o tema do momento, né? E com um potencial assim muito impactante na justiça do trabalho e eu diria até mais, né? Para o futuro das relações trabalhistas. É um ponto de inflexão que a gente está assistindo que vai moldar aí o próprio desenvolvimento da área trabalhista dos próximos anos. Então, é uma questão realmente muito séria para a gente debater. E eu acho que a gente chegou aqui por alguns fatores, né? Assim, o primeiro, mais óbvio, é a constitucionalização do direito do trabalho. Quando você coloca toda a base, do direito do trabalho na Constituição, você está automaticamente autorizando o STF a falar sobre direito do trabalho, porque está lá tudo lá no artigo 7º, artigo 8º, enfim. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente não via tanto o STF, porque até acho que uns 15 anos ou 20 anos, a gente não usava majoritariamente uma doutrina, uma forma de aplicar o direito que a gente chama de pós-positivismo. A gente era mais legalista no passado, né? Eu fiz faculdade, me formei em 96 e ainda aprendi nessa antiga escola. Então, o juiz ele era mais de aplicar o ordenamento jurídico, ele via que o ordenamento jurídico tinha falhas, mas ele pensava, bom, não é meu papel resolver essa falha, eu vou aplicar como é o ordenamento jurídico.
A não ser que fosse uma coisa assim muito agressiva, que aí você declararia uma inconstitucionalidade. Agora, quando a gente passa a adotar esse pós-positivismo, a gente começa a julgar por princípios, e princípios constitucionais. E é aí que, para mim, foi ladeira abaixo, porque quando você julga por princípios, que são valores abertos, abstratos, que cada juiz tem que interpretar o que esse princípio quer dizer para o caso concreto, você começa a ver de tudo. E a justiça do trabalho, ela é monoprincipiológica. Ela sempre olha, na verdade, ela tem dois princípios que ela elegeu como os aplicáveis majoritariamente: dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. E são importantes, mas eles não estão sozinhos na Constituição. E aí foi justamente através do STF, com essa ida, né, que a gente começou a ver essa virada de mesa, porque o STF começou a aplicar outros dois valores que também estão lá: livre iniciativa e liberdade econômica. Então, esse é o grande embate que a gente tem, a meu ver, de justiça do trabalho com o STF no plano doutrinário, né? O plano de fundo é esse. E, de certa forma, a gente tem que reconhecer que a justiça do trabalho, já escrevi sobre isso, tem culpa nisso tudo, porque ela não conseguiu recalcular o GPS, ela não conseguiu recalcular a rota. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho, ela basicamente tem assim uma obsessão fraudiana, eu gosto de brincar com isso também, porque ela vê fraude em tudo, né? Assim, entrou reclamante reclamada, rindo na sala de audiência, com um acordo pronto, você acha que é fraude, porque eles são amigos, não pode ser amigo, está rindo, tem uma coisa estranha aí. Então, assim, fica assim, essa visão do passado, né, ela acabou levando a esse esgarçamento que o Supremo virou a chave, falou, não, olha, vamos fazer diferente. Agora, que o Supremo também exagerou ou está exagerando na resposta, me parece algo que também a gente vai debater aqui, né? A resposta está sendo tão pesada quanto a crítica à justiça do trabalho. Mas eu acho que é isso que leva, é o pano de fundo dessa grande discussão, e aí virou um cabo de força, né? A justiça do trabalho, ela não quer essa visão de mundo do STF para a trabalhista, o STF não aceita que, não, peraí, se eu estou dando a última palavra, vocês têm que cumprir. Então, a gente está nesse momento agora de embate institucional. Eu acho que é por aí os porquês das coisas. A Justiça do Trabalho, como tu bem mencionou, parte desse pressuposto de fraude, e aí para toda ação vem uma reação, né? Porque o que a gente via aqui rotineiramente, e ainda vê, mas que a gente via muito antes dessa reação, digamos assim, do Supremo, era todo e qualquer contrato firmado fora, né, do escopo do vínculo de emprego, ainda que por um profissional altamente qualificado, às vezes assistido por advogado, contratado de forma independente, enfim, com todos né, os recursos e a capacidade de discernir sobre o que ele estava fazendo, pelo mero fato de não ser um contrato com vínculo de emprego, já se partia do pressuposto de fraude, né? E aí eu acho que vem essa reação que, por vezes, é exagerada, como tu bem disse, porque acabou que o Supremo passou uma patrola, de certa forma, e cassou decisão em todos os níveis e independentemente um pouco do contexto. Acho que a Ana pode falar muito bem sobre isso, né? Ana, de repente, dá um contexto para a gente de como que, o panorama de como que começou essa questão das reclamações em relação a vínculo, especificamente no STF, e posicionamento dos ministros, como que a gente está agora até a suspensão. É muito curioso, né, pensar nesse histórico deste tema específico. Na verdade, eu atuei numa outra banca especializada em controle concentrado no julgamento da DPF 324 de 2018, né? Então, a gente participou de todos os debates, viu isso começando lá no STF e viu que já naquele julgamento, julgamento que tinha como foco a terceirização, a questão da terceirização, o STF ele reconhecia uma necessidade um pouco na linha do que o Calvé falou, né? Ele reconhecia a necessidade de você se atualizar, né, as normas que regem as relações de trabalho para novos modelos dentro de uma economia que está em constante evolução. Eu acho que isso foi um pouco da tônica que convenceu os ministros e que levou ao resultado naquele julgamento. Então,
depois do julgamento da DPF 324, o tema 725 da repercussão geral, aquele julgamento conjunto, a partir daquele momento, a gente vê o Supremo evoluindo nessa forma de pensar, inclusive em outros julgamentos em controle concentrado de constitucionalidade, como, por exemplo, né, a ADC 48, falando sobre os motoristas, né, transportadores de carga, teve aquela ADI 5625, que falava, né, do salão parceiro. Então, a gente vê ao longo do tempo o Supremo refinando esse entendimento e passando a dizer basicamente assim, olha, são listas outras formas de contratação, né? Principalmente num contexto em que a economia pede, né? Então você tem que se adaptar. Conforme essa evolução de entendimento do Supremo vai ficando clara na análise dos seus precedentes ao longo do tempo, começa a se entender que há um espaço ali para revisão de determinadas decisões que continuavam sendo proferidas na Justiça do Trabalho, porque num primeiro momento, né, a Justiça do Trabalho olhou para o julgamento da DPF 324, tema 725, e falou, bom, ok, é constitucional a terceirização da atividade fim, né, levando muito ao pé da letra ali o que era o tema de fundo que levou aquele debate, e se percebia que o Supremo estava expandindo e entendendo de uma maneira mais ampla. E aí começa como se diz, né, a enxurrada de reclamações. É um processo que vem crescendo, né? Então, eu tive essa experiência de ter trabalhado na DPF 324. Depois, em 2019, eu fui trabalhar no Supremo, trabalhei com acervo de reclamações e comecei a receber, né? E ajudar na leitura dentro do gabinete das reclamações que estavam surgindo em razão do descumprimento de decisões, né? Das decisões preferidas na DPF 324 no tema 725. Mas naquele período, a gente via uma quantidade muito menor. E isso é normal, eu acho, num processo de uniformização de jurisprudência. Quanto mais decisões o Supremo proferia em reclamações dando provimento, mais havia essa percepção de que havia um espaço para rediscutir essa questão no âmbito do Supremo e, naturalmente, o número de reclamações crescia. Então, acho que o último ano, né, 2023 para 2024, isso chega num ápice, o que ajuda a explicar essa reação do Supremo agora, né? A gente teve um crescimento de mais de 70% no número de reclamações sobre o tema, né, entre 2023 e 2024. Então, a gente vê um crescimento exponencial. Um tribunal que é pequeno. O Supremo é um tribunal que, nos diferentes momentos da sua história, ele está sempre lidando com esse problema numérico. É um tribunal com apenas 11 ministros, com apenas 2 turmas, e que tem a sua competência recursal, que já foi um grande problema no passado, e que construiu toda uma jurisprudência para melhorar o problema da sua competência recursal, e que agora, na sua competência originária em reclamação, está lidando com um novo problema numérico. É o tribunal que, em última instância, né, por decidir as questões constitucionais, e o nosso direito é muito constitucionalizado, é o tribunal que uniformiza a jurisprudência em última instância, mas isso tem uma consequência, né? E essa consequência são as reclamações, e nesse tema o Supremo sentiu isso mais do que nunca. Ele partiu de, se eu não me engano, em 2017, tinha menos de 300 reclamações constitucionais com esse tema, e foi para 300 mil, alguma coisa assim, né, no ano passado. Exatamente, a gente É está um falando de um número crescimento que é que realmente é exponencial. E, absurdo. e acho que só um último ponto em relação a isso é perceber que, assim, acho que isso também é muito importante, né? O Supremo foi construindo um consenso ou, né, uma maioria bastante confortável sobre esse tema gradativamente. A gente sabe hoje, né, todo mundo que acompanha esse tema sabe que a gente tem uma maioria bastante consolidada que é favorável pelo menos a ideia geral, né, da licitude de outras formas de contratação, que são ministros que, em geral, vão dar decisões favoráveis a essas reclamações, quando estão cumpridos aí os requisitos que o tribunal estabeleceu na sua jurisprudência. A gente tem uma minoria, os ministros que a gente conhece, o ministro Dino, o ministro Fachin, a ministra Rosa, quando, né, ainda estava no tribunal, que tinham um posicionamento contrário a essa tese, mas que mesmo eles, enfim, colocam o seu posicionamento pessoal, mas conhecem também o posicionamento majoritário do tribunal. Acho que tem um ponto relevante assim do panorama que tu apresentou, que a gente parte então do julgamento da terceirização, que na verdade não é a mesma coisa que pejotização, né? Na terceirização a gente tem uma relação triangular, a gente tem e na terceirização existe uma relação de emprego entre
o terceirizado e a prestadora de serviços, né? E mais uma tomadora de serviços. E na pejotização ou na contratação de autônomos, que é o que a gente o que vai ser decidido no tema enfim, e o que é discutido na maior parte dessas reclamações, para não dizer todas, porque, enfim, não é a terceirização especificamente que é discutida, a gente está falando dessa outra coisa. E eu acho que essa brecha vem do fato de, na tese lá do tema 725, constar que ali está a terceirização, e aí tem alguma coisa como ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, né? Então, quando eles abrem essa brecha, colocando ali, não só, né? Eles estão julgando a terceirização, estão analisando a terceirização, mas eles abrem uma brecha para outras formas de organização do trabalho, e aí eu acho que entra os princípios que o Calvé falou, então, né? Livre iniciativa, enfim, até valorização do trabalho eles consideram como princípios para essas decisões. E aí entra no ponto que eu queria chegar agora, que é o tema 1389, e aí eu vou pedir, Ana, para de repente tu explicar um pouco quais são os três, os três tópicos, digamos assim, que vão ser analisados, né? Mas quando ele define ali os três tópicos, ele fala de profissional contratado via pessoa jurídica e autônomo, né? Que seria o profissional contratado na física, digamos assim. Os dois, obviamente, sem vínculo de emprego. Só que o que a gente vê nas reclamações, e inclusive na nossa atuação, é que existem reclamações de uma série de outros profissionais cuja relação é diferente da relação empregatícia. Então, a gente tem diretor estatutário sem vínculo de emprego, a gente tem cooperativado, a gente tem advogado de sociedade de advogados e mais uma série de outros profissionais que não estão especificados ali no tema, mas que, me parece, ao que tudo indica, tanto pelas decisões quanto, né, pelos precedentes e os fundamentos e essa partezinha do tema 725 que é reiteradamente citada pelos ministros, que seriam abarcados também. Então, eu queria que tu comentasse os três pontos que vão ser analisados no tema, se puder, e sobre isso, sobre quais profissionais que se enquadrariam aí, porque eu acho que isso interessa à audiência. Com certeza. É, é exatamente como você colocou, né? E aquilo que a gente vinha falando sobre uma evolução. A partir de uma lógica, como o Calvé falou também, principiológica, e partes da tese que são extremamente amplas, olha, são listas outras formas de contratação. O Supremo tem que ficar atento e a Constituição tem que se adaptar à evolução da economia. Obviamente, vão surgir situações que não apenas não estavam sendo discutidas, inclusive no caso concreto da 725, mas que a lógica jurídica que o Supremo aplicou ali vai se aplicar também a elas. E a gente vê esse crescimento, e por isso que eu acho que a jurisprudência da reclamação ela se autoalimenta. Quanto mais situações surgem em que os ministros analisam, e até né, chegando na turma, normalmente, de forma colegiada, abarcam mais uma questão ali, dizem, não, esse assunto aqui também dá para aplicar essa lógica, e, portanto, eu vou trazer ele para dentro aqui desse guarda-chuva, mais assuntos vão surgir, mais as pessoas vão provocar o tribunal para dizer, e esse outro assunto aqui, esse outro assunto aqui. Então, todos esses que a Luísa citou são casos que a gente já teve aqui, reclamações que já foram julgadas procedentes pelo Supremo, e que não tratavam nem de pejotização clássica e nem de terceirização. Então, diretor estatutário, advogado associado, né, cooperativado, enfim, são situações em que o Supremo olhou para o caso concreto e falou: bom, aqui eu também tenho a mesma lógica de que eu entendo que há uma licitude nessa forma de contratação e eu tenho uma decisão da Justiça do Trabalho dizendo que essa forma de contratação aqui foi inválida, invalidando um contrato civil, né, na sua natureza, entre essas duas partes para reconhecer um vínculo de emprego entre elas. E essa é a decisão que normalmente vem sendo desconstituída pelo tribunal nessas reclamações. E aí, chegando, né, no tema, e talvez esse seja o grande motivo pelo qual a forma como o tema 1389 foi construído é tão ampla. É um tema de repercussão geral, assim, que pretende responder muitas perguntas, né? Pretende decidir muitas coisas. E que já de cara se afasta da minúcia do caso concreto. A gente sabe que o caso concreto que originou o tema 1389 é uma questão de franquia, né? Um contrato de franquia que tem as suas especificidades, embora seja, em última instância, né, muito parecido com um contrato de pejotização.
E o tribunal deixa claro, quando reconhece a repercussão geral, que ele não vai se ater a essa especificidade do caso concreto, e sim quer um tema mais amplo. E colocam 3 grandes perguntas para serem respondidas no âmbito dessa repercussão geral. A primeira é uma discussão que já vinha acontecendo no âmbito das reclamações, relacionada à competência. Então, o tribunal diz assim: olha, nós vamos discutir de quem é a competência, se realmente da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, para analisar a validade desses contratos firmados entre o autônomo e o seu contratante, entre 2 pessoas jurídicas, quando se trata de periodização estrito sensu, e assim por diante. Então, e ele vai além, né? A frase exata, ele diz quem vai ter competência para analisar a fraude. Já que, né, um pouco na linha do que o Calvé esclareceu para a gente, a grande maioria das decisões hoje na Justiça do Trabalho, elas, ao desconstituir o contrato civil para reconhecer o vínculo de emprego, afirma-se a existência de uma fraude, né? Esse contrato, na verdade, ele estaria mascarando a verdadeira relação que seria de emprego, normalmente pela análise que a Justiça do Trabalho faz da presença, né, dos requisitos da CLT naquela relação na prática. Então, esse é o primeiro dos 3 pontos que se busca responder. A gente sabe que já teve discussões sobre isso no âmbito de reclamações no Supremo, que essa discussão ela já foi trazida para o Supremo em até controle concentrado e também em tese de repercussão geral sobre alguns temas correlatos, né, questão de competência da Justiça do Trabalho para analisar determinados tipos de contrato, e essa questão agora é colocada de uma forma mais ampla aqui. O segundo ponto é a licitude estrito sensu dessas contratações. E aqui eu acho que é tranquilo dizer, todos nós que já conhecemos esse assunto e conhecemos a jurisprudência do Supremo, me parece que o Supremo já respondeu essa pergunta, né? Ele já deixou muito claro que há um entendimento pela licitude da contratação do trabalhador autônomo, da contratação da pessoa jurídica para prestação de serviços. A grande questão, eu imagino que esse segundo ponto está aqui, porque o Supremo precisa talvez esclarecer mais requisitos e limites para essa licitude, né? Eu acho que o próprio Supremo, mesmo em sede de reclamação e reconhecendo, como vocês já colocaram, a existência de alguns exageros, né? Algumas situações limítrofe que parecem fugir do que os próprios ministros já defenderam em outras situações, o fato é que acho que nem o Supremo nem ninguém vai dizer que toda contratação é válida independente de qualquer coisa. Existem requisitos e isso acho que precisa ser melhor esclarecido, até por conta das variações que a gente vê no dia a dia na jurisprudência do tribunal. E, por fim, o Supremo trouxe uma questão, e eu acho que talvez esse ponto seja mais novidade, assim, de ter vindo parar dentro desse tema de repercussão geral, que é a discussão sobre o ônus da prova, né? E a alocação do ônus da prova. A gente sabe que um dos motivos que leva a essas decisões que vêm sendo desconstituídas pelo STF na Justiça do Trabalho é que existe uma divisão, né, de ônus da prova bastante favorável àquele, né, o que é considerado o empregado, né, o autor da reclamação trabalhista, e muitas vezes isso coloca aquele tomador do serviço numa posição difícil de tentar comprovar, né, qual era o tipo de relação que existia ali, em quais situações, em quais critérios, né, se encaixaria aquela relação. Então veio aí esse terceiro ponto, que é definir como deve ser dividido o ônus da prova nessas situações em que você, em tese, tem um contrato de natureza civil e está se discutindo no âmbito da Justiça do Trabalho se esse contrato é ou não é fraudulento, é ou não é lícito. Então, esses são os Porque 3 grandes pontos. na Justiça do Trabalho, a gente aprendeu desde sempre, a gente parte sempre do pressuposto que, reconhecida a prestação de serviços, cabe ao tomador desses serviços comprovar que ela não é vínculo de emprego, né? Do contrário, se presume o vínculo. E já um contrato civil é do autor o ônus de comprovar a fraude, né? Então, acho que a ideia de colocar o ônus da prova aí, me parece, acho que a gente vai falar em seguida sobre a intenção, mas eu acho que me parece que talvez a intenção seja alterar um pouquinho a sistemática de ônus da prova da Justiça do Trabalho em relação a esses contratos, né? E aí eu vou perguntar para o Calvé 2 coisas em relação a esses pontos do tema 389 que a Ana mencionou. Primeiro,
qual que é a tua percepção sobre tendência do STF? Enfim, como que tu acha que isso deve ser julgado? E como que tu acha que deveria ser julgado idealmente, do ponto de vista de um juiz trabalhista que pega processo assim diariamente? Eu acho assim, ó, eu acho que primeiro a gente tem que dar um passo atrás e fixar de fato o alcance das decisões vinculantes sobre terceirização. Esse é o primeiro passo. Porque, assim, a gente sempre estudou, né, Luísa, que terceirização, como você falou, envolve três. É o contratante, o contratado e o trabalhador terceirizado. Então, a gente precisa de três pessoas para terceirizar. Mas as pessoas, eu acho que não se atentaram, né, e eu acho que a gente precisa voltar a enfrentar esse tema, que a nova lei sobre terceirização, que está em vigor desde 2017, primeiro, ela nem usa esse vocábulo, terceirização, quando ela define o que é esse instituto. Está lá no artigo 4º-A da Lei 6.019. Ela fala em prestação de serviços a terceiros. O que é uma prestação de serviço a terceiros? É quando você faz a transferência pela contratante da execução de quaisquer das suas atividades, inclusive atividade fim, a uma PJ. Veja, a lei só exige isso para que seja uma contratação de prestação de serviços a terceiros, que é a terceirização. Então, assim, quando o Supremo fala que pejotização é terceirização, eu concordo com ele. Eu levei muito tempo para concordar com ele, tá? Eu fiquei muito tempo falando que o STF não entende de direito do trabalho, o STF não sabe o que está fazendo, nunca estudaram isso. Mas depois eu tirei um dia e falei assim, não, peraí, não é possível que tem assessoria, tem todo mundo lá, todo mundo sabe o que está acontecendo, alguém já deve ter estudado isso em algum momento. Eu falei, deixa eu deixar de ser presunçoso e deixa eu tentar entender o que o Supremo está falando. E aí me veio essa luz. A lei, para mim, não exige três pessoas para terceirizar. É transferir para uma PJ. É como se fosse descentralizar. Eu tinha tudo centralizado, agora eu estou descentralizando. E aí, essa PJ que eu contrato, ela pode ter trabalhadores terceirizados, sim, mas os próprios sócios podem trabalhar também. E aí, uma vez eu fiz uma provocação numa palestra, imaginando o seguinte, ó, eu terceirizo para uma PJ que tem 5 sócios e 3 empregados. Os 3 empregados e os 5 sócios estão lá trabalhando. Tá? Aí os 3 empregados pedem demissão. Os 5 sócios ficam assoberbados e continuam trabalhando. Todos os empregados pediram demissão. Para de ser terceirização? Então, assim, não tem lógica. Me parece, então, que o primeiro passo é esse. É a gente conseguir, com esse tema 389, definir as coisas, assim, o que é o quê, né? Do que a gente está tratando. Porque isso gera toda essa confusão. E aí entra qualquer coisa no tema, né? Você entra com o diretor estatutário, com o advogado autônomo, com médicos, plantonistas, enfim, Então, o primeiro passo é esse. Eu acho que se o STF definir de fato do que a gente está tratando, a gente já vai ter assim, um futuro melhor, né, para a gente se encontrar. De tendência de julgamento, eu acho que a questão da competência, me parece que a tendência é o Supremo deixar na Justiça do Trabalho. Mas ele vai precisar calibrar para isso, porque o que ele quer combater na Justiça do Trabalho, isso para mim fica muito claro nas reclamações. A obsessão fraudiana, é aquilo de achar que tudo é fraude. Se você parar para pensar, onde no ordenamento jurídico está escrito que quando você contrata alguém por contrato civil, por PJ, como autônomo, qualquer coisa, você tem um ônus de provar que você não fez uma fraude. De onde que a gente tirou isso? Essa inversão de ônus que a gente já faz, né, que reconheceu a prestação de serviço, você tem que provar que não é empregado, já parte de um pressuposto equivocado. O pressuposto é CLT é lícito, o resto é ilícito. Então, faça a prova de que você não está fazendo nada ilícito. É o contrário, a gente está presumindo má fé, presumindo fraude, o que é um absurdo. Se você tem lá um contrato pactuado, contrato de natureza civil, comercial, o que for, você fez o contrato, em qualquer lugar do mundo, a regra é: o contrato vale, até que se prove que aquele contrato tem alguma invalidade, né? E quem alega, prova, né? Isso no mundo inteiro sempre foi assim. Excepcionalmente, de forma fundamentada, para o caso concreto, você pode inverter o ônus, mas isso é uma coisa excepcional.
Essa regra já existe na CLT, assim como já tinha no CPC, mas isso é excepcional. A gente naturalizou algumas coisas na Justiça do Trabalho que são um absurdo, começando por essa, de que Sabe que, tudo... Cauê, nesse ponto que tu está falando, desculpa te interromper, mas eu pensei muito isso vendo a própria descrição do que vai ser analisado, porque na descrição a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, que assim, só isso, depois ele fala, à luz do entendimento do STF, na DPF e tal, mas o ponto isso não é uma questão, né? Porque é Não é, lícito. é Teria que ter, lícito. assim, a licitude, caso, sei lá, né? É. Mas, assim, o STF vai avaliar a licitude de contratar um PJ ou contratar um autônomo? Por É quê, né? lícito, onde diz que não Mas é lícito, né? eu vi que apareceu uma perguntinha ali. A grande importância prática de definir se pejotização é ou não terceirização é entrar dentro do tema vinculante do STF, lá da 324 e do tema 725, porque aqueles temas tratam basicamente de terceirização. Então, assim, a grande polêmica básica é essa, para ver se eu encaixo no tema ou não. Por isso que é importante a gente entender o que é o Instituto, quais são os limites desse Instituto, né? Eu achei um ponto bom que tu falou sobre a lei, comentando também, que é a 6.019, né, Isso. que trata enfim, da prestação de serviços, né, da contratação da prestação de serviços e tal, porque, de fato, se a gente for ver no artigo que determina lá aquele período que um empregado, como é que a gente chama uma quarentena, né, que o Quarentena empregado de 18 meses, né? isso, que o empregado, quando é demitido, tem que observar para ser contratado. Isso, Um deles fala, né? isso, Os sócios, é vedado antes de 18 meses que os sócios de pessoa jurídica prestem, né, que antes foram empregados prestem serviços, enfim. isso. Então, na Em verdade, outras palavras, o que que o legislador está dizendo? Você hoje é empregado de uma empresa, aí você pede demissão. Passados 18 meses, você pode criar uma PJ e trabalhar como sócio para esta isso. mesma empresa. Isso E é isso se lícito. enquadra como prestação de serviços lá em cima, porque ele faz Isso. referência Prestação de ao serviços a artigo, a terceiros, terceiros. entendeu? E mais, É Luiz, um ótimo ponto. ainda tem o parágrafo 2º do próprio artigo 4º-A, que é cristalino, que fala assim, ó, não se configura vínculo de emprego entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Então, a gente tem uma lei em vigor que diz que sócio de PJ pode trabalhar para uma empresa, ou seja, a PJ é contratada, a empresa é contratante, o sócio é quem gasta energia de trabalho, o próprio sócio, pejotização isso, né? E que isso não configura vínculo de emprego. Eu tenho falado isso em muitas palestras, assim, toda vez que um juiz do trabalho reconhece vínculo de emprego de um PJ, ele não está aplicando a lei, porque a lei diz que não configura vínculo. Ele pode até entender que é fraude, mas no mínimo ele tem que fundamentar e afastar esse parágrafo 2º. E eu tenho falado, inclusive, que quando um tribunal faz isso, ele está implicitamente dizendo que esse parágrafo 2º é inconstitucional e sem observar a cláusula de reserva de plenário. Dá para parar muito processo, porque o tribunal não tá falando expressamente se é constitucional ou não esse parágrafo 2º, entendeu? Por quê? Mas por que isso? Não é por maldade, não é por não. É porque a área trabalhista ainda não acordou do que o Supremo está falando. Eu acho que está faltando tem uma falha de comunicação entre o que o Supremo está pensando e o que a Justiça do Trabalho sempre pensou, né? E aí aliada a vários outros fatores, né? Que é aquela teoria do fim do mundo. E todo mundo achar que se o Supremo entender que é válido tal, vai acabar a Justiça do Trabalho, vai tudo se extinguir, enfim, tal. Então, aí entra essa parte aí que mexe muito com as emoções, né? O pessoal tem dificuldade de ver a questão como a gente está fazendo aqui, de uma forma mais científica e imparcial, independentemente do resultado final. Eu, como cidadão, como acadêmico, eu tenho uma vontade do resultado disso, né? É o que eu desejaria. Eu desejaria que o Supremo mantivesse a competência do justiça do trabalho, que o Supremo esclarecesse os institutos, afinal de contas, o que é terceirização, o que é pejotização, o que é cada coisa, e que a gente tomasse um cuidado como sociedade, que é algo muito importante, que é o futuro das relações trabalhistas. Assim, a gente, se hoje o Supremo diz
que contrato civil, pelo simples fato de você ter feito um contrato civil, é válido e você não tem direito trabalhista, que você ter feito uma PJ só por isso é válido e você não tem direito trabalhista nenhum, a gente pode estar olhando para um futuro que vai repetir a história do que já deu errado lá atrás, de pessoas trabalhando sem proteção. A gente já experimentou isso não é bom. O que a gente precisa é de proteção adequada. E é aí que eu acho que falha a área trabalhista, porque a área trabalhista não quer abrir mão da proteção que ela acha ideal da CLT. Ela não aceita outras formas de proteção que sejam mais leves, mais flexíveis, mais adequadas aos tempos, né? É só ver a discussão do Uber, né? A discussão do Uber, estamos aí há mais de 10 anos discutindo esse negócio na Justiça do Trabalho, vai parar no Supremo também, ninguém resolve nada, os caras estão trabalhando sem proteção trabalhista, o que não é legal, entendeu? E é Coloca isso. tudo na cesta do vínculo, né? E Isso, ainda que seja exatamente. justificada a outra forma de contratação, acaba não aceitando, e aí corre o risco de eventual decisão no tema esvaziar completamente, porque eu acho que, de fato, se a gente chega num ponto em que se estabelece válido o contrato da PJ e ponto, né? É. Sem nenhuma, sem E nenhum que a gente não pode nem requisito, analisar fraude, assim, que fez não o se analisa a contrato, fraude, não já pode nem esvaziou analisar mesmo. fraude, Né? Aí a aí teoria do fim realmente do complica. mundo se, É, se aplica. Ô, é. Ana, o que que tu acha o que que tu acha que vai acontecer, então, falando desses pontos que eu e o Otávio a gente estava conversando, qual que é a tua percepção sobre esse julgamento em relação à competência, ônus da prova e, bom, validade tu já disse, né, mas... Se eu tivesse, né, colocando aqui a minha bola de cristal, eu apostaria como o Otávio. Eu diria que eu acho mais provável hoje que o Supremo mantenha a competência, ou pelo menos majoritariamente mantenha a competência da Justiça do Trabalho. E eu acho que tem dois motivos, assim, a gente tem duas pistas. Uma é o seguinte, muito embora o relator desse tema seja o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes já defendeu publicamente o entendimento, né, de passar a competência majoritariamente para a justiça comum. Ele, inclusive, trouxe aí em sede de reclamação uma posição em que ele votava para mandar os processos para a justiça comum, mesmo quando isso não era sequer o tema, né, da reclamação, quer dizer, quando não havia pedido nesse sentido, porque entendia que justamente como estava se discutindo ali a validade de um contrato civil, o entendimento dele é que você teria que mandar isso para a justiça comum tem que analisar se aquele contrato civil é válido ou não, e somente em caso de alguma invalidade regida pelo Código Civil é que poderia se cogitar aí de uma discussão sobre vínculo de emprego. Mas esse posicionamento, pelo menos nos casos que a gente viu, ele teve alguma resistência na segunda turma, né? Que é a turma que o ministro Gilmar integra e onde ele acaba decidindo os casos em reclamação. Mesmo ministros que têm posicionamento favorável à licitude da pejotização em muitos casos, se colocaram contrários, pelo menos naquele momento e naquelas circunstâncias, a já de cara estabelecer que a competência seria da Justiça Comum e a mandar os processos para a Justiça Comum. Claro que isso pode mudar no plenário, né, em sede de repercussão geral, que é talvez o lugar mais adequado para essa discussão acontecer, mas a gente já tem essa pista. E eu acho que a segunda pista está nesse terceiro tema que entrou aqui na repercussão geral. Eu entendo que não faria muito sentido o Supremo decidir ao mesmo tempo que a competência da Justiça Comum e em relação à valoração da prova, a inversão do ônus, porque na Justiça Comum já não se aplica, né, o previsto na CLT e, portanto, o ônus é do autor, via de regra, né? Então, me parece que são caminhos alternativos que o tribunal está indicando com esses três tópicos e hoje, se eu tivesse que apostar, eu também apostaria que o tribunal vai pelo caminho de fazer definições a respeito da valoração da prova, mas que vai reconhecer que, na maior parte dos casos, pelo menos, a competência permanece com a Justiça do Trabalho, até de forma a evitar toda essa preocupação social, que eu acho que é real, as pessoas estão trazendo, né, as entidades estão trazendo, o debate está acontecendo, o que é muito bom, inclusive a nível acadêmico, e há uma preocupação com o futuro das relações de trabalho, como o Otávio colocou, e acho que esse é o caminho que, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Supremo vai.
E aí, na questão da validade, provavelmente definir requisitos, né? Porque eu fico pensando aqui que, assim, eles precisam, primeiro, conseguir alguma forma de estancar um pouco a quantidade de reclamações para eles próprios. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o Gilmar estabeleceu a suspensão e a própria repercussão geral, porque eles estão afundados em reclamações trabalhistas, né, cheio de outras coisas para julgarem. E a segunda coisa é o que o Otávio disse, da importância de definir parâmetros para se decidir, porque o que a gente tem hoje, na verdade, é uma justiça do trabalho que geralmente dá o vínculo e um STF que geralmente caça o vínculo, né, sem muito parâmetro para a gente se guiar, inclusive quando a gente vai dar consultoria preventiva ou analisar eventual passivo. Então, eu imagino que esses parâmetros devem vir, né, Ana? É. Exatamente. Assim, a gente estuda, né? Acompanhando as reclamações, acho que todos nós que somos estudiosos da área, a gente está, desde o início, preocupado com isso e acompanhando, né? E eu tenho o privilégio de participar da banca de doutorado de um colega juiz de trabalho da Bahia, José Cairo, que é escritor, enfim, ele é muito, muito estudioso, e ele está fazendo uma pesquisa de todas as reclamações constitucionais sobre o tema, todas. Então, assim, eu até antes mandei mensagem aqui para ele me atualizar. Ele falou que pela incompetência hoje é Gilmar e às vezes André Mendonça, só. Os outros mantêm a nossa competência. Agora, de uma forma geral, também pela pesquisa dele, a tendência do STF é fixar alguns critérios para você não presumir fraude ou para você não conseguir declaração de fraude, né? Que passa muito pelo valor do pagamento, né? De quanto essa pessoa recebe por mês, e do nível socioeconômico desse trabalhador, né? Assim, se tem nível superior, se não tem, se é um profissional liberal, né? Aí entra a questão dos advogados, dos médicos e por aí vai, né? Mas isso não é 100%, porque a gente já viu reclamação constitucional de técnico de raio-x pejotizado, ganhando lá seus 3.000, 4.000 por mês, uma coisa assim, e que o Supremo disse que era PJ válida, então fugiu um pouquinho do parâmetro. Mas, de uma forma geral, acho que a tendência seria essa, né? Separar o joio do trigo, assim, para quem é a velha proteção trabalhista, quem é o destinatário disso, né? Que não é, com certeza, o sujeito que ganha lá, né? 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, e, enfim, sabe o que está fazendo e faz uma escolha válida, né? É. Bom, eu vou seguir. Eu queria comentar mais sobre isso, mas eu vou seguir porque a gente está aqui faltando 15 minutos. E, bom, tem várias questões aqui no chat, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre a suspensão dos processos. Eu acho que é uma questão que, enfim, é uma grande questão para as empresas, porque, de fato, causa, muito embora o objetivo seja dar segurança jurídica para ter uma uniformização de jurisprudência e tal, causa alguma insegurança jurídica nesse período, né? O que fazer? Peço a suspensão do meu processo, não peço, se o juiz deferiu de ofício, eu quero ou não quero que seja, né, suspenso, tenho como discutir isso, se eu pedir para suspender, o juiz não suspendeu, o que eu faço? Então, acho que vale a gente falar um pouquinho disso, né? A decisão que determinou a suspensão, ela foi de certa forma genérica, né, Ana? Assim, Ela foi meio que ampla, né? foi genérica e bastante é isso. Ela quis abarcar tudo, porque o linguajar da decisão é suspendam-se todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos. Já é uma tese ampla, né, ampliativa, e assim, ao falar questões, né, mencionadas nos presentes autos, não faz nenhum tipo de restrição sobre o estágio em que o processo se encontra, não faz nenhum tipo de restrição sobre o tipo de processo. Então, começam a aparecer debates como, mas peraí, e se esse processo, né, se a discussão, né, de mérito já transitou em julgado, e por que que essa questão não é uma questão óbvia, né? Ah, não, se transitou em julgado já não tem mais, porque a gente sabe que existe, né, no CPC uma previsão a respeito da inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional ou incompatível com o entendimento do STF. Então, a gente vê nesses casos a situação em que a parte, mesmo quando houve o trânsito em julgado, né, não conseguiu por meio dos recursos reverter o posicionamento da Justiça do Trabalho, quando chega na fase de execução, a parte vai trazer a alegação, olha, mas
é inexigível, é inexequível essa coisa julgada. E eventuais negativas sobre esse ponto também chegam, às vezes, ao Supremo por meio de outras teses, através de reclamação. A gente já trabalhou aqui no Verano em diversos casos, trazendo essa outra tese. Então, o que que acontece com esses casos? Eles ficam suspensos também? Porque, no fim e ao cabo, para se decidir que a coisa julgada é inexigível, você tem que analisar o mérito da decisão que formou aquela coisa julgada, aquele título executivo, e se ele é ou não compatível com o entendimento do STF. Então, há, de fato, uma correlação entre as duas coisas. O que que vai acontecer com esses casos? Mais um exemplo só é ações coletivas. E aqui eu acho que a gente entra em ações que já estão em andamento e também nos procedimentos administrativos, na fiscalização. A gente tem ações coletivas sendo julgadas aí em vários níveis nos tribunais, em que o Ministério Público trouxe, arguindo que a empresa tem que ser punida pela fraude, né, na contratação por meio de pejotização, por meio de profissionais autônomos, em situações em que se entendeu que deveria haver um vínculo CLT. Então, você tem empresa que já está multada, empresa que já está pagando multa, você tem TAC em andamento, você tem processos que ainda estão em fase de fiscalização, autuação, vai ou não vai virar processo judicial, isso tudo vai ficar parado? Me parece que também há uma relação importante. A gente também tem casos aqui, a gente já trabalhou em diversas ações coletivas, então a gente tem o posicionamento do Supremo, que sim, a ação coletiva também tem a ver com isso. A gente tem reclamações julgadas procedentes em que estava se discutindo na origem, numa ação coletiva, a possibilidade da empresa contratar e continuar contratando determinados profissionais através da pejotização ou através de um vínculo autônomo. Então, só para dar alguns exemplos de situações que a gente está numa espécie de limbo. A gente não sabe nem na origem o que a Justiça do Trabalho vai achar de suspender isso, e nem se o próprio Supremo levou em consideração também essas situações limítrofe quando determinou a suspensão. O próprio caso das plataformas digitais de trabalho que o Cauê mencionou, de uberização e tal, teoricamente não entra, né? Porque ele tem um tema próprio que vai ser Exato. analisado, Sim. enfim, então eu imagino que a intenção do STF não era que entrasse, mas considerando a decisão específica que manda suspender tudo que é correlato, teoricamente Exatamente. poderia, né? E a Não, gente não tem, né, no tema 1291, uma determinação de suspensão dos processos. Então, eu acho que essa questão ela está em aberto, como você falou. Acho que num primeiro momento a gente olha e pensa, não, deveria ser uma questão separada, porque tem um outro tema de repercussão geral, mas esse tema ficou muito mais amplo. Né, esse tema acabou ficando muito mais amplo do que o 1291, então eu acho que essa situação também é um grande questionamento para o STF. Em que medida vai afetar e até porque não faria sentido que a decisão do Supremo, né, no tema 1389, o Supremo vai dar uma decisão, vai decidir um tema que é totalmente correlato à questão, né, dos motoristas de aplicativo. Como que isso não vai influenciar no outro julgamento? Como que isso não vai influenciar, mesmo que o Supremo decida depois aquele outro tema? eu acho assim, para suspensão tem, para mim, a questão assim mais impactante é o ônus da prova. Porque, assim, se você alega que o trabalho não era seletista e que era autônomo, que normalmente, quando não tem vínculo de emprego, ou é PJ ou é um trabalho autônomo, assim, é o mais comum, né? Como eu vou discutir o ônus da prova, quem tem que provar o quê, já está suspenso. E a gente teve agora um caso que chegou aí a notícia de que já teve uma reclamação contra um juiz que não suspendeu, porque a empresa alegou na defesa que era trabalho autônomo, sem contrato por escrito, era contrato verbal, e o Supremo mandou suspender. Então, assim, eu acho que, sinceramente, eu acho bom. Eu acho que tem que parar mesmo. Assim. O trem está tão descarrilhado, a gente está tão perdido sem saber o que fazer, porque são tantas decisões do próprio Supremo diferentes, que tem que parar tudo mesmo, arrumar a casa e julgar. Então, eu acho que essa questão do ônus da prova é talvez até mais impactante, porque Sem vai ter que dúvida. suspender. Né? Não, e É, aí o ônus da prova ele faz com que eu tenha que suspender na fase instrutória, né? Que Claro. geralmente não é o caso, porque assim, numa decisão num tema que vai avaliar o mérito só de alguma coisa sem tocar na parte processual relacionada à produção de prova, Uhum. tudo bem, né? Toca a instrução e depois suspende na hora de decidir. Mas nesse caso não tem como, né? A gente teve um caso aqui
que a gente pediu a suspensão e foi indeferida, dizendo que só ia suspender ao final da instrução. Não faz sentido nenhum, porque eu É, preciso saber se eu tenho que produzir prova ou não, exatamente. né? Se E o ônus é meu ou depois da de outra parte. instruído, depois de instruído, as provas estão feitas, eu posso ser prejudicado, né? Porque jogou o ônus para mim, Exatamente. etc. Então, assim, eu acho que o impacto vai ser realmente muito grande aí, basta alegar que tem trabalho autônomo, que tem um contrato de natureza diferente, se discutir ônus da prova, está suspenso. É, eu acho que tem um ponto aqui que é importante, já que a gente está chegando no final, que é pensando do ponto de vista de oportunidade, né, para empresas, que é a suspensão dos processos, ela dá aí muito embora ela gere um ônus, né, enfim, vai ficar incidindo a correção e juros do período, se tiver depósito no processo, vai ficar aqueles valores lá, enfim, tem a incerteza sobre o que vai acontecer e por aí vai. Por outro lado, me amplia minha possibilidade de estratégia, né? Então, se eu tenho um caso cuja aderência às decisões do STF nas reclamações não é tão evidente, se eu conseguir suspender, isso é uma estratégia que a gente faz aqui, né, Ana? Se eu conseguir suspender, eu já estou vinculando ao que deve vir na decisão do tema 1389, que é o que em tudo indica, né? Vai ser favorável aí à licitude da contratação via PJ, ou autônomo e tal, então pode ser uma boa estratégia. Casos fracos, né, como que o Calvê citou, de profissionais, enfim, de salário mais baixo, que não são hipersuficientes, etc., eventualmente negociar um acordo nesse período em que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, acho que tem todo o problema da suspensão, mas tem também né, a abertura de algumas possibilidades aí para se pensar enfim, em como lidar com esse passivo que as empresas têm, né? E eu acho, Luísa, na linha do que você colocou, é um momento assim muito estratégico para toda empresa que tem os seus interesses econômicos ligados a esse tema. Seja porque, né, no nível mais avançado, tem uma prática de contratação alternativa à CLT e talvez já tenha um passivo, e aí isso que a gente estava falando aqui, já existe um passivo de ações trabalhistas. Essa questão da suspensão, ela é muito estratégica nesse momento, e o Calvé já entregou aqui, né, qual que é o remédio, ele já viu acontecer na prática, e não é só nesse tema, né? Em qualquer decisão de suspensão, se o juiz responsável pelo processo não aceita, né? Se ele ou ele define a suspensão e você entende que não é caso de suspensão, ou vice-versa, né? Ou você entende que a caso de suspensão pede e o juiz não aceita, o remédio é uma reclamação também, né? Mais reclamação, o Supremo não vai ficar muito feliz com essa parte, mas é reclamação para o STF, porque é o descumprimento, né? Você vai argumentar e por que que o seu caso se encaixa ali, seria um descumprimento da decisão do Supremo. E é, assim, inevitável que a gente vai ver isso. Então, por um lado, é muito importante que as empresas sejam estratégicas na análise do seu passivo, que elas olhem realmente para o que está acontecendo nos seus processos. O que a gente tem visto na prática é que está um pouquinho bagunçado. Tem juiz que está suspendendo, tem juiz que não está suspendendo, tem processo que se ninguém falar nada, ele vai continuar andando, né? A não ser que alguém Aquela se questão pronuncie. fraudiana que o Calvê mencionou É, antes. exatamente. E na mesma forma no Supremo, né? O Supremo, ele vai recebendo os processos e vai analisando. Então, por exemplo, a gente vê em reclamações nossas, né, de vários clientes que a gente tem hoje no STF, alguns ministros já estão mandando suspender. Tem ministro que está dando decisão até de forma espontânea no processo, mandando suspender na origem, já reconhecendo que aqui a gente está diante, né, de uma discussão que afeta ao tema. Outros, o processo ainda está parado, né? Você, de alguma maneira, as partes têm que se manifestar ali para que venha esse resultado. Ao mesmo tempo, e olhando mesmo empresas que eventualmente não têm esse passivo, já tem que olhar para os seus processos e cuidar de como esses processos estão, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é um momento delicado de tomar decisões, como, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa por meio de um contrato autônomo, por meio de uma PJ, para prestação de serviços, qual é o meu risco nisso? Eu acho que esse é um momento, assim, em que essa análise é muito delicada e demanda, né, muita especialização, uma consultoria muito especializada para avaliar quais são os seus riscos por trás.
E acho que um último ponto só sobre isso, pensando assim, né, nesse momento estratégico, e que eu, né, como pessoa que estou acompanhando muito de perto esse processo, eu vejo que eu acho que os setores ainda não se movimentaram tanto, e eu vou dizer por quê, é esse processo, o tema 1389, é um tema absolutamente estratégico para todo mundo que tem interesse nessa causa. Então, é o momento dos setores se organizarem e participarem dessa discussão. Isso aqui é um tema de repercussão geral. Cabe o pedido de ingresso como amicus curiae, que pode ser feito pelas próprias empresas ou por associações, né, por representantes associativos aí. E o que eu vi até o momento? Lá no tema de repercussão geral, pelo menos até ontem, a gente já tinha 8 ou 9 pedidos de ingresso como amigos, e a maioria dos pedidos que a gente vê até agora são de entidades que estão defendendo a ilegalidade da pejotização. Então, nesse momento, é o momento das empresas olharem para isso e participarem desse debate, porque acho que muita coisa daqui para frente vai ser definida ali. E aí, É, quanto e aí. Desculpa, Lu, vai lá. isso. Não, é porque perguntaram aqui o prazo É o para. prazo, era isso que eu E ia falar. eu só ia pontuar uma coisa em relação a isso, e aí tu já fala disso e do prazo, Uhum. Ana, que é, pelo menos saiu no Jota hoje uma matéria dizendo que o Gilmar disse que deve votar, que eles devem decidir no segundo semestre, né, sobre o tema. E dado, assim, a gente já achava que eles iam querer julgar rápido, até porque, enfim, eles estão parando uma quantidade de processos, né, suspendendo uma quantidade de processos muito grande. Então, considerando isso, a gente estava conversando ontem aqui que dificilmente vai ter. Como é que é o nome, gente? Quando eles abrem para os A audiência interessados falarem. pública. Audiência pública, desculpem, perdi Então, dificilmente vai ter audiência pública, todo aquele procedimento, né, em casos mais sensíveis, mas que torna o caso mais demorado. Então, o amicus, eu acho que é a via de alguma maneira, interferir, né? No Exatamente. sentido que. Veio mesmo essa notícia, o Jota vinculou, acho que o Gilmar deu uma declaração para a imprensa ontem sobre isso, né? Perguntado, ele indicou que gostaria, né, que o Supremo pretende julgar esse assunto no segundo semestre, e desde o momento em que a suspensão foi determinada, a discussão sempre foi, o Supremo deve julgar isso rápido, porque justamente a gente tem muita insegurança, uma quantidade muito grande de processos parados, então isso tudo é um grande incentivo para que os ministros deem uma prioridade a esse processo. A gente sabe que hoje o Supremo tem muito mais controle da sua própria pauta, né? O plenário virtual proporcionou isso, então o Supremo tem condições de rapidamente instruir esse processo e colocar para julgamento. E esse, na verdade, é o prazo que qualquer interessado tem para ingressar no debate, né? Porque a gente, pela lei, o pedido de ingresso como amicus, ele pode ocorrer até o momento em que o processo é pautado, né? Então, é um relógio que está correndo e que a gente nem sabe quando que esse prazo acaba. Ele, né, na surpresa, ele poderia acabar amanhã, enfim, a qualquer momento aí, o Supremo pode pautar esse processo e aí ele vai encerrar, né, os próprios pedidos de ingresso como amigos. Maravilha. Bom, são 3 e 2. Então, eu acho que a gente tem que encerrar. Eu queria pedir para o Cauê se tem considerações finais, enfim, data, percepção, Não, né? Fazer uma conclusão aí. eu só espero, assim, aquela máxima, né, que toda crise gera uma oportunidade, assim, e a área trabalhista reflita, né, de por que chegamos aqui, né, vamos aprender as lições para o futuro, a gente precisa se abrir mais, né, para compreender os novos tempos, as novas necessidades, superar essa mentalidade de que toda proteção trabalhista tem que ser seletista e só seletista, que é o grande ideal, né? Lembrar que hoje a população ativa tem que 20 milhões de seletistas para 100 milhões de pessoas na população ativa. Então, a CLT nunca foi majoritária para a mão de obra, que é outra coisa assim que as pessoas não se questionam. Por que, se a CLT é tão boa assim, por que a gente não conseguiu, então, que ela avançasse, né? Ela nunca avançou, né? Então, tem seus problemas, tem seus defeitos, tem as suas virtudes também. Eu acho que o grande lance é partimos agora para uma era sem radicalismos, assim, a gente conseguir aplicar as coisas dentro do que elas são, né? Eu acho que esse é o meu grande desejo e eu espero que esse susto ele leve a essa reflexão e a essa mudança de postura de todos os atores sociais. A gente não pode lembrar que tudo que está sendo construído agora, no futuro, pode ser usado contra a gente também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente constrói enquanto instituições, né? Enquanto papel do Poder Judiciário. É isso que eu espero que a gente
aprenda e saia melhor disso tudo. E obrigado pela oportunidade. Obrigada, Calvê. Do ponto de vista de advogada trabalhista, eu tenho a mesma expectativa, vai facilitar bastante meu trabalho. Tem uma pergunta aqui que, enfim, até só para falar, pessoal, a gente depois responde as perguntas individualmente, por e-mail, porque era muita coisa para falar, infelizmente não vai dar tempo, a gente queria passar pelas perguntas, mas tem uma pergunta aqui que é sobre na parte preventiva, né, como avaliar o risco e etc. E isso, de fato, para advogado trabalhista é dificílimo. A gente, um tempo atrás, se, por exemplo, estava fazendo uma auditoria e pegava uma empresa que tinha muito PJ, a gente classificava lá como risco provável pela mentalidade que o Calvê falou, que cara, pega uma empresa cheia de PJ, o risco disso aqui é provável. Desde essa mudança aí, né, que vem vindo com essas decisões do STF, a gente tem classificado como possível, por exemplo, porque a gente sabe que o STF, né, claro, se não for uma fraude evidente, se estiver ali dentro dos requisitos. O que fazer agora, né? Então, assim, poder dar uma consultoria em que eu consiga dizer, né, definir qual que é o risco, dizer como, eu quero contratar alguém, porque o que a gente mais vê aqui é alguém que quer contratar um autônomo e um autônomo que quer ser contratado como tal, e para a gente fazer esse contrato. Então, se o STF, não só de seu trabalho, seguir dessa maneira mais moderada, como o Calvê está dizendo, mas o STF definir de forma, né, clara os requisitos enfim, quais que são os requisitos para essa validade, eu acho que seria ótimo para todo mundo, porque aí quando tiver que contratar CLT, contrata CLT. Quando tiver que, né, quando puder contratar autônomo ou PJ, contrata autônomo ou PJ. Ana. Exatamente, a gente vai fazer coro para vocês, né? Vocês como membro deste seu trabalho, advogada trabalhista, eu como advogada constitucionalista também, o que eu queria desse julgamento e o que eu torço para acontecer é que o Supremo consiga realmente uniformizar a sua jurisprudência. Então, do ponto de vista de quem tem litigado nessa área no STF, a gente fica com muita incerteza ainda. Decisões conflitantes entre as turmas sobre determinados temas afetos aqui a essas questões de pejotização e profissionais autônomos, uma certa falta de clareza em algumas decisões sobre esses critérios, uma falta de clareza a respeito da amplitude disso, né, até onde a gente consegue aplicar. São questões que a gente não quer, que não é bom para ninguém, não é bom para o trabalhador, né, não é bom para o prestador de serviços e também não é bom para a empresa, para a tomadora de serviços. A gente vê essa confusão. Eu acho que ficou muito claro para o Supremo que a reclamação constitucional é um instrumento absolutamente necessário e importante para a uniformização de jurisprudência, mas que nesse volume que está sendo recebido, o tribunal não está conseguindo manter a sua jurisprudência perfeitamente uniformizada, não está conseguindo dar a devida atenção para esses detalhes que são importantes. Então, acho que nesse sentido veio em boa hora, né, uma iniciativa de vamos pausar e vamos definir os critérios para a gente ter uma aplicação mais racional da jurisprudência do Supremo. É isso. Bom, acho que é isso. Acho que a gente teria que fazer uma sessão 2. Talvez já fique aqui o convite. Com certeza. Porque, assim, enfim, tem várias Muita perguntas coisa. aqui e, assim, eu tinha aqui várias perguntas sobre, assim, coisas tipo, a competência, o Supremo decidiu que a competência é da justiça comum, o que que eu faço com a prova que eu produzi na justiça do trabalho? Enfim, né, tem 500 detalhezinhos aí que a gente podia falar e que eu acho que ia ser interessante, mas infelizmente não temos tempo. Eu agradeço muito a participação de todos, foi ótimo. Ana, Calvê, muito obrigada, aprendi pra caramba com vocês, novamente, como sempre. Prazer. E, pô, Prazer, Lu. 150 pessoas aqui sempre, pelo menos 170, 180 acompanhando, então foi muito legal. Obrigada para todo mundo que participou. A gente vai mandar as respostas para os questionamentos aí por e-mail. Tem vários para o Obrigada a Calvê, todos. vou ter que pedir fazer ali a consultoria para o Calvê junto. Vou deixar um assessor separado para isso. Tá ótimo. Ótimo. Obrigada, gente. Valeu, Luísa. Obrigada, Ana, pessoal. obrigado. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, Tchau. tchau.